Eu e minha prima Débora, nós fomos numa discoteca, né, num dia de sábado, no dia 14 de junho de 86. E ao chegarmos lá na discoteca, nós íamos nos encontrar com um amigo. Só que esse amigo, ele não tinha ido naquele dia, então nós tivemos que sair mais cedo da discoteca. Então, quando foi mais ou menos em torno das 11h30 da noite, nós resolvemos voltar para casa, né? E nessa noite eu ia dormir na casa da minha prima, porque ficava mais próxima da discoteca. Então nós saímos da discoteca, fomos pegar um ônibus. Nós ficamos no ponto do ônibus até mais ou menos uns 20 minutos esperando. E quando nós pegamos o ônibus, nós sentamos no banco de trás e nós fomos conversando, né? Aí chegou um determinado momento que a minha prima, ela falou assim pra mim: Beth, olha que estranha aquela luzinha, até parece que tá seguindo o ônibus, porque nós olhando assim pela janela do ônibus, a gente via aquela luzinha acompanhando, né, o trajeto do ônibus. Até eu falei assim, olhei assim pra ela e falei assim: ah, Débora, deve ser um avião, um balão, qualquer coisa, é impressão, né? Depois que desceram na rua Cânhamo do Canadá, elas caminharam a pé e a luz de repente se afastou e sumiu, desapareceu. Aí até deu assim, até um alívio, né? Nós pensamos assim, ainda bem que isso aí foi embora, sumiu. Só que ao chegar lá na rua da casa da minha tia, que era uma rua sem saída, no fundo assim tinha um campo de futebol assim enorme, né? Aí quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com um objeto parado, imóvel. Ele estava assim, mais ou menos a uns 5 metros de altura, assim. Aí passou-se alguns anos, né? A minha prima, ela foi morar na Inglaterra e eu continuei morando aqui em São Paulo. Só que ela, lá na Inglaterra, ela começou a ter lembranças, imagens de seres, e eu também comecei a ter lembranças, né, de seres. Aí nós resolvemos procurar um ufólogo, né? Aí foi quando nós fizemos a regressão de memória. Aí a gente conseguiu lembrar o que aconteceu quando a gente viu aquela luz parada lá no campo de futebol. E essa luz, quando nós fizemos a regressão, nós conseguimos nos lembrar o que tinha acontecido. E o que aconteceu foi o seguinte: quando nós nos deparamos com essa luz no campo de futebol, do objeto estava descendo da parte central embaixo uma luz, e para frente tinha um ser no chão e outro mais perto desse cone de luz. E quando nós vimos aquilo, nós nos sentimos assim impulsionadas a ir em direção daquele objeto, daqueles seres. E nós fomos caminhando, mesmo contra a nossa vontade. Era como se algo assim nos chamasse. E aí nós entramos nesse cone de luz, né? E a gente subiu assim, flutuando no ar. E quando nós entramos dentro do objeto, tinha mais outros seres lá dentro. 2 pegaram e conduziram a minha prima para uma outra sala, e outros 2 me conduziram para outra sala. E nessa sala, eles me deitaram numa espécie de cama, né? Uma cama assim, baixinha, sem nenhum outro assim apetrechos, né? E eu queria sair dali, eu queria me movimentar, sair dali, mas eu não conseguia sair dali. Eu tava me sentindo assim, apavorada de estar naquele local, né? Aí esse que estava do meu lado, ele se aproximou com eu vou dizer assim, com uma espécie assim de fio, que tinha tipo um ganchinho na ponta com uma esfera pequenininha assim, tipo o tamanho da cabeça de um alfinete.
E ele foi se aproximando com aquilo perto da minha narina. E eu quando vi ele se aproximando com aquilo, eu fui ficando assim apavorada, porque pela forma que ele veio, eu senti que ele ia colocar no meu nariz, né? E aí ele foi se aproximando com aquilo e foi colocando. E é interessante assim, eu torno até a falar que eu estava assim paralisada, eu não conseguia me mexer. Aí eles foram colocando aquilo no meu nariz e tinha essa telinha que ficava mais ou menos numa posição meio de frente de mim, e eu fui vendo aquela, assim, tipo, parecia o contorno assim, da minha cabeça e o percurso que aquilo estava fazendo, aquele fio, né? E ele chegou mais ou menos aqui na altura da base da minha nuca. Muitos casos desse tipo têm ocorrido no Brasil, nós temos investigado muitos casos e praticamente é semelhante. A forma como isso ocorre é igual no mundo inteiro, praticamente. Eles não passam assim nenhuma emoção, assim, eles parecem assim ser bem frios e a boca é só uns lábios assim bem fininhos, não tem orelhas, o nariz são só 2 furinhos, né? E a pele é uma pele que lembra pele de lagartixa. Elas narram seres pequenos, de 1,20 m, 1,30 m de altura, cabeça grande, olhos grandes, não tinha nenhum tipo de pelo no rosto e pelo menos eles mantiveram as duas, pelo menos umas 6 horas dentro de uma nave, fazendo uma série de exames. A bolinha, ela ficou dentro dentro da minha cabeça e depois de alguns anos, né, depois que eu fiz a regressão de memória, que eu fiquei sabendo que isso tinha ficado dentro de mim, eu fiz uma ressonância magnética para ver se o objeto ainda se encontrava, né, dentro de mim. Só que o objeto ele já não estava